Fala, meu povo! Muito tempo que eu não gravo um react, né? Tô postando muito short, né? Short tá bombando aí, gravando short com 100 mil visualizações, né? Então tá demais. E eu vou fazer um react hoje do vídeo do Oasis a bordo, Viagens e Milhas, né? Eu achei muito interessante assistir esse vídeo hoje. E eu falei, por que não gravar um react sobre algo bem interessante, em vez de só desses mentirosos que tem por aí. Então, é sobre o processo deles, como é que ele conseguiu o green card. E que se você gosta disso aí, segue, compartilha, né? Faz o canal crescer de novo. Vamos atingir os 10 mil inscritos o quanto antes, beleza? Então, vamos nessa, vamos startar. E eu vou pausando e comentando, beleza? Vamos nessa. A gente vai contar as etapas do processo, né? Mas se você ainda não sabe o porquê a gente veio aqui para os Estados Unidos, a gente gravou um outro vídeo contando sobre isso, tá? Então corre lá assistir e depois a gente vai contar aqui para vocês esse passo a passo agora. Então a gente vai começar pela escolha do advogado, que é uma das partes mais complexas. A gente conversou com quatro ou cinco advogados diferentes. Uhum. Um dos primeiros, inclusive, falou que nós não tínhamos chance nenhuma e que talvez fosse bom a gente desistir. Ele falou assim, ó, desculpa jogar um balde de água fria em vocês, mas vocês não têm os requisitos para conseguir. Então não desistam dos seus sonhos, porque Isso é muito comum, tá, pessoal? Todo mundo sabe que eu trabalho para um escritório advocatício aqui nos Estados Unidos, mas isso é bem comum, um escritório aceitar e o outro não. Por quê? Talvez o seu perfil não seja o perfil que aquele escritório é acostumado a ou aplicar, ou aquele escritório realmente não viu um perfil para aplicar e o outro viu. Isso é errado ou não? Não é, tá? Cabe a você fazer essa pesquisa e essa procura, tá bom? parem no primeiro, porque o primeiro falou pra gente que não ia dar, a gente não desistiu, continuou conversando com outros advogados e viu que era possível sim. E foi possível, né? Essa escolha do advogado foi muito via internet, porque a gente não conhecia, a gente não tinha ninguém que tinha feito a aplicação desse visto ainda, que era... I'm done spending an obscene amount of money on takeout every week. Done. I'm getting back on track with Factor. Fresh. conhecido nosso, então foi muito de buscar no Google. A gente não tinha nenhuma recomendação naquela época, a etapa que a gente estava fazendo, a gente não tinha nenhuma recomendação, não conhecia ninguém que estava fazendo o processo. Então foi muito de feeling, de conversar com os advogados, entender que é questão de custos, tempo que eles estavam dando, o que a gente... Tipo, o sentimento mesmo, né? Aquele bater o santo com o advogado e ver assim, não, putz, acho que é esse aqui. Foi muito no feeling. Acho que existe uma pesquisa muito grande, a gente fez essa pesquisa muito grande antes de contatar os advogados, porque tem muito material deles online. Então, além do site, redes sociais, YouTube, vários deles têm canais e fazem lives e explicam direitinho. Então, foi num caminho assim que a gente começou a nossa busca. Complementando aqui, tá, pessoal? Eles estão certíssimos. Hoje, uma pessoa falar que foi enganada, que aplicou com a pessoa errada, que não sabia, é mentira. Inteligência artificial, a internet tá aí. Você fazendo uma pergunta simples, você obtém a resposta, tá? Então não caia na pegadinha de não querer pesquisar. Pesquise, viu? E principalmente porque o processo de imigração é um processo que você vai despender muito tempo e dinheiro. Dois ativos muito valiosos, né? Porque não é só sobre a grana que você vai investir, mas também tudo que você vai ter que fazer junto com o advogado. Porque a gente não queria vir de jeito nenhum ilegal, ou de alguma maneira que a gente tivesse algum tipo de problema e depois nunca mais pudesse entrar no país. A gente queria fazer do jeitinho certo, com toda a papelada, com todo o suporte, e a gente até viu pessoas que fazem os seus processos sozinhos. Mas a gente achou... E funciona, tem gente que consegue. Mas a gente achou que realmente ia tomar muito mais do nosso tempo, que o processo em si já tomou muito tempo. Então a gente teria que estar dedicado quase que full time, né, o tempo integral, a fazer, estudar. E nem eu nem o André temos esse viés aí de advogados, a gente nem gosta de direito. Então a gente falou, vamos deixar quem se interessa pelo assunto e gosta. Então essa foi uma coisa que a gente sentiu falta quando a gente estava pesquisando sobre o visto, de ter uma timeline, assim, entender os tempos de cada um, de cada processo. A gente sabe que é diferente de cada pessoa, mas para pelo menos ter uma noção. Cada etapa, né? A gente queria saber quando começava, quando terminava, ou para ter mais ou menos os meses, né? Então a gente fez até uma colinha com a nossa timeline aqui para contar para vocês. A gente começou a pesquisar e ver advogado, entrar em contato em março de 2021. Muito tempo atrás. Muito tempo. E aí a gente se enrolou, vamos ser honestos. Pelo timeline deles, 2021 foi EB2 National Interest Waiver que eles aplicaram, já dá para imaginar, porque EB3 está demorando mais do que isso, tá? Mas vamos continuar aí, mas é bem comum processos imigratórios, tá, pessoal, demorarem no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, tá? Não é processo migratório rápido não, tá? Não existe isso. A gente conversou com os advogados e só fechou em fevereiro.
A gente teve a primeira conversa com o nosso advogado em setembro de 21. de 21, e aí a gente fechou com ele em fevereiro de 22. Que a gente acabou de ver o e-mail que a gente assinou o contrato 22/2/22. Bonito dia, né? Cheio de 2. Então, E aí a gente começou a fazer antes de fechar o contrato, a gente fez essa pré-entrevista, né, uma conversa, um bate-papo, que eles analisam se a gente teria essa possibilidade de aplicar ou não. O que aquele primeiro advogado falou que não tinha jeito, o nosso advogado falou que era possível. falou que era possível. A gente fez, inclusive, esse primeiro contato com um outro advogado da equipe deles, muito simpático, o Dr. Rodrigo. Só vamos contar qual que é o nosso advogado, né? Que a gente já contou aí. Sim. Então, a gente fez com a Lopes Law, né? Que foi o escritório que a gente... Lopes Law, pessoal, é do Guilherme, tá? Aqui de Orlando, tá? É um bom advogado. Todo mundo sabe que eu trabalho por Guilherme Zaya, tá? Zaya Law, que fica perto de Washington, D.C., tá? Mas o Guilherme é um bom advogado também. escolheu o Dr. Guilherme, né? Que é o... O Dr. Guilherme Lopes, que é o partner, né, o proprietário do escritório. Mas ele tem uma equipe muito grande, então ao longo do nosso processo todo a gente falou com vários advogados da equipe do Dr. Guilherme, inclusive ele. E aí o Dr. Rodrigo falou pra gente, nessa análise, eles começam a ver quem que teria mais chance, porque a gente manda o nosso currículo, né? De nós dois, né? Quem teria... Entre o casal, quem seria o aplicante principal. Só para explicar, assim, a gente tem as possibilidades. Cada pessoa do casal tem uma experiência de trabalho, uma experiência de vida, um currículo. Então, a gente colocou os nossos dois currículos. Todas as certificações, né, que a gente teve na vida, o tempo de trabalho em empresas diferentes, coisas que você recebeu de, às vezes, premiações e coisas assim. E aí a gente, para daí ver qual de nós dois, qual caminho teria mais chance de aplicar o visto. E qual visto ele acha que é o melhor no nosso caso. Porque existem uma infinidade de vistos, inclusive várias letras e siglas, que eles sabem e a gente não tinha nem ideia. Depois a gente começa a conhecer durante o processo, mas é uma sopa de letrinhas ali que pra gente não é fácil de entender, né? O visto que foi o melhor para nós chama EB2NW, que é um visto onde você não precisa de um patrocinador, né? Eles chamam de sponsor, uma empresa que que fale, não, André e a Ana vêm trabalhar aqui com a gente. Então, que daí você vai ter sua permissão de trabalho, seu green card, através da empresa, né? No nosso caso, não. Nesse caso, desse visto especificamente... Imagine bringing... Vou aproveitando e vou explicando aqui, tá, pessoal? Como é que funciona isso. O EB2 National Interest Way, você tem duas portas de entrada. Advanced Degree, bacharelado mais 5 anos de experiência, ou mestrado e doutorado. Não necessariamente precisa ter a experiência. Ou Advanced Exception Ability. De 6 itens, você cumprir 3 itens, tá? Alto salário, profissional acima da média, registrado em um conselho de classe e tudo mais, tá? É um visto bem badalado aí nos últimos 7, 8 anos. Inclusive, eu migrei para os Estados Unidos com o EB2 National Interest Wave também. E é uma boa maneira, assim, de migrar já com a documentação, tá? Pelo meu perfil, né, por mim. O Dr. Rodrigo recomendou que o perfil do André estaria mais focado no que ele precisava. Porque eu sempre tive empresa, então eu sempre fui empreendedor. Desde que eu saí da faculdade, eu montei minha agência de publicidade e a gente continuou depois com... Excelente, pessoal. Todo mundo que tem o viés, tá? O viés de empreendedor, que já foi empreendedor, que teve empresa e tudo mais, é muito mais aconselhável ser essa pessoa, o aplicante do EB2, do que alguém que só teve experiência como empregado de outra pessoa. Porque no último manual que saiu da USIS perante o EB2 National Interest Wave, eles foram bem claros nisso, tá? Então é importante que saibam disso. Marketing digital, então com outra empresa sobre disso também, né, que a gente tem até hoje. Então a gente falou, não, vamos focar na parte do empreendedorismo, que aí a gente consegue aplicar para o EB2NW, né, que o marketing digital é uma coisa que estão precisando nos Estados Unidos, é um caminho que a gente pode seguir, e aí a gente pode comprovar que você não precisa do emprego porque você vai estar trabalhando na sua própria empresa e também pode até gerar empregos, né? Então foi essa a linha que a gente... o approach, né? Mas é de família para família, porque, por exemplo, quando a gente aplicou alguns anos atrás para o nosso visto da Austrália, que era um visto muito similar a esse Green Card, que lá na Austrália chama Permanent Residency, o meu currículo, o meu lado todo, estava valendo mais porque eu tinha estudado na Austrália, eu tinha morado na Austrália, eu tinha trabalhado na Austrália. Então, ficaria mais fácil naquele momento aplicar como eu, sendo a aplicante principal, e a André e as crianças sendo só dependentes, né? Nessa vez foi diferente. Então, a gente foi através do meu currículo para a gente poder aplicar. E aí teve um passo antes de começar todo o nosso processo do EB2NW, porque o nosso visto de turista ia vencer, né? Então, quando você vai dar entrada num processo que você está querendo imigrar para o país, e aí você vai lá e pede, você entra com o processo de imigração, pelo menos foi o que a gente foi orientado. Você entra com o processo de imigração. Não quer dizer que eles vão te negar um visto de turista. Então, é só para eles olharem, poxa, o cara tá querendo vir morar aqui e vem me pedir um visto turista, será que ele vai para lá e vai querer ficar e não vai voltar? Porque acontece, né? Então, o que a gente foi orientado? Fazer o nosso visto de turista antes de dar entrada no nosso processo de imigração. Esse aqui é o ápice de quando eu assisti o vídeo que eu queria explicar, tá, pessoal? Um visto imigratório não impacta um visto de não imigrante.
no quesito direto. Mas, óbvio, se você tiver uma petição de um visto de imigrante protocolada e for solicitar um visto de estudante ou um visto de turista ou até mesmo renovar, sim, pode levantar uma red flag e falar, opa, peraí, protocolou e tá renovando. Calma, vamos entender isso melhor. Não quer dizer que eles vão negar a sua solicitação, tá? Mas sim, eles vão querer entender mais o porquê que você está fazendo uma ação dessa se você tem um visto imigratório aplicado, tá? Então, saiba disso. É extremamente importante seguir orientações como essa, sim, porque pode evitar problemas de negativa, de não renovação do seu visto. Então, melhor ação, renove-se antes o visto, tente antes o visto de não imigrante, caso você queira vir passear de fato ou estudar, e depois protocole o seu pedido de um visto de imigrante. Eu já protocolei o de imigrante, preciso renovar. Vou ter problema? Não necessariamente. Mas sim, eles podem te chamar para questionar sobre essa ação. Fazer, era renovar, porque a gente já teve visto aqui americano muitas vezes renovado de turismo, né? Muitas vezes renovado. Só que naquela época que a gente estava fazendo isso, estava demorando muito. Os consulados estavam muito cheios. Foi pós-pandemia, né? Então tava aquela loucura logo que abriu o mundo. Estourou a boiada e aí só tinha uma data mais próxima em Recife. Então demorou também pra gente nesse processo todo, a gente conseguir esse visto de turismo, não. Muita propaganda, eu vou pagar o Datas estavam completas. o Instagram pago. A gente foi até Recife, sendo que pra gente era mais próximo O YouTube Porto Alegre, pago. Brasília, São Rio de Paulo. Janeiro, São Paulo. Que a gente queria passear um pouco, acabou caindo bem no nosso aniversário. Eu vou pular aqui, pessoal, até a parte interessante que tem do vídeo, que é que eles já explicaram o ápice que eu queria. Não nada, mas porque a gente estava na fila do mercado do caixa, porque pensa, feriado de 7 de setembro, o mercado estava lotado. E na fila o André ligou, atendeu a ligação, a doutora Marina e a doutora garantida, né, do Green Card. E a gente também estava viajando, foi no feriado, né, de 7 de setembro, que a gente estava viajando, que a gente recebeu uma ligação no supermercado. A gente estava no supermercado em Ribeira, São Lourenço, em São Paulo. Litoral de São Paulo. E, meu Deus. No caixa do supermercado. Eu chorava. A mulher do caixa não estava entendendo nada, mas porque a gente estava na fila do mercado do caixa, porque pensa, feriado de 7 de setembro, o mercado estava lotado. E na fila o André ligou, atendeu a ligação, a doutora Marina e a doutora que são os dois advogados que estavam cuidando do nosso processo, ligando para dar notícia. Né? A gente na fila do supermercado. Eu chorei muito. Eu tava Isso são etapas, tá, pessoal? Para vocês que não conhecem sobre o processo migratório. Você aplicar uma petição imigratória é o I-140, que é o EB2, National Interest Waiver, que eles falaram. Esse processo aprovando não quer dizer que você já tem o Green Card, quer dizer que você é elegível a passar para a segunda etapa, que é a etapa do Green Card lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos chama ajustamentos de status, tá? Que é a parte do Green Card. E aí eles vão para entrevista consular e tudo mais. E como eles protocolaram em 2022, a data deles estava current. Então eles passaram para exame médico e entrevista consular, tá? Sandra, a mulher do caixa não entendia nada. E assim, aquilo foi tipo tirar um peso das minhas costas, porque eu estava tocando o projeto junto com o processo, né, junto com os advogados da Lopes Law. E claro que o André, né, estava junto, mas ele estava focado nos lançamentos, nos alunos, nas turmas e não sei o quê. E eu estava com essa carga em mim. E assim, foi pena que naquele dia a gente não gravou no supermercado, mas quando a gente chegou em casa, a gente quis contar para as crianças e gravar a reação deles, porque eles estavam todo dia, a gente ia rezar de noite, e uma das coisas que estavam incluídas na nossa reza da noite, cada um agradece o que teve de bom durante o dia e também pede o que gostaria que acontecesse no dia seguinte. E todo dia a gente pedia para que o visto fosse aprovado, Enfim, e a gente chegou no apartamento e falou para as crianças, a gente precisa gravar um videozinho aqui dessa casa, pra, divulgar o Home Exchange, então vamos sentar aqui para gravar. Então eles não sabiam. E é esse o vídeo que a gente vai mostrar para vocês agora. Oi, tudo bem? A gente veio aqui para contar uma novidade para vocês. A gente tem uma surpresa. Que é muito legal. Família bonita, hein, pessoal? Caramba. Muito legal. A gente acabou de receber uma ligação que o nosso visto está aprovado. Mentira! Mentira! A gente tava no mercado, o Dr. Glória, Mentira, a mentira. doutora Marina ligaram Mentira! pra gente. Mentira! Verdade? O Mentira! O nosso visto tá aprovado. Mentira! É sério. Não! Somos futuros portadores de Green Cards. Mentira! Calma, a gente tá lá. Mentira! Falta ainda a parte dos exames médicos, a gente tem uma entrevista no consulado, mas tá aprovado. Ai,
e viu as etapas, né? Entrevista consulada ainda e tudo mais, mas foi aprovado. Isso é uma coisa muito importante. Eu vou gravar um vídeo ainda sobre nossas etapas ainda. Tô devendo isso. Mas a minha já tem 3 anos, né? Mas eu vou gravar. Ai, eu vou cair. Tomara que caia. Mentira. Sério? Eu também demorei pra acreditar, fiquei em choque, eu tava Nossa. no meio do mercado, faz 6 dias que eles mandaram.